Olá, meninas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, muito bem, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um dia de meditação nessa jornada de 40 dias de propósito, de um despertamento espiritual que você está fazendo comigo. Afirme aí, independente da hora que você faça, se você assiste logo após que eu envio, se você assiste no seu horário de almoço, se você assiste enquanto você estiver lavando louça, a hora que... Não importa, o importante é você estar perseverando, tá nos acompanhando, tá sendo e tá aplicando também, né? Tudo que a gente tem falado aqui, que você passe o dia meditando. Ontem nós falamos sobre procrastinação. Procrastinação e se parar, se pensar, poxa, é verdade, olha, tem procrastinado nisso, preciso mudar de atitude, como que eu vou querer grandes mudanças se eu não faço o que precisa ser feito? Então, é importante tudo que a gente tem falado aqui, você tá meditando isso durante o dia e tá colocando em prática, tá bom? Eu tenho certeza que se você fizer isso, já tivemos lições aqui poderosas, valiosíssimas. Potência, disciplina, atitude, lembra do Fusca e da Ferrari? Que não adianta, Sansão, ele tinha ali a potência, mas ele não tinha disciplina. Então, são várias coisas, não coloca atitude em cima dos homens. Então, se está fazendo alguma coisa, não fica esperando nada em troca. Evitar ali a amargura no teu coração. Nós precisamos ter um coração leve, um coração curado em Cristo. A verdadeira prosperidade. Qual que é a verdadeira prosperidade? Santidade segundo Jesus. Nós falamos sobre vários assuntos, sobre graça, perseverança. E hoje nós vamos estar falando no 25º dia 25, nesse propósito de 40 dias. Perseverando no tempo do meio. Perseverando no tempo do meio. Na vida, existe uma ordem natural das coisas, onde tudo se resume em começo, meio e fim. O mesmo sol nasce, atinge seu ápice e depois se põe no horizonte. Da mesma forma acontece com a vida humana. Nascemos, crescemos e morremos. O começo das coisas normalmente é marcado pelas motivações, expectativas e projeções. Começar é sempre bom. Significa respirar novos ares, imaginar novos horizontes, exercitar a alma no imponderável e aquecer o coração com o calor das novas realizações. Tudo que a gente planeja começar é muito bom. Você começa empolgadíssimo. Você consegue ver além daquilo, né? Você consegue, nossa, eu vou começar uma dieta, aí eu vou entrar numa academia, aí eu vou correr os finais de semana, e eu vou acordar cedo, eu vou mudar minha alimentação. Tudo que você começa é uma maravilha, né? Você projeta sonhos, você faz planos, você consegue ver lá na frente, você consegue se ver ali totalmente fitness, comendo bem, se exercitando, falando, ensinando. Começo é bem, mas a gente sabe que se a gente não perseverar, só fica nos planos, a gente não consegue sair. De modo que as nossas crises... Agora, com relação ao fim de nossos ciclos ou da própria vida, normalmente o que restará será a reflexão do que realmente valeu a pena ou não. Vou ler de novo essa frase, tá bom? Agora, com relação ao fim de nossos ciclos ou da própria vida, normalmente o que restará será a reflexão do que realmente vale a pena ou não. De modo que as nossas crises quase nunca se instalam no começo ou no tempo do fim. Normalmente, o melhor cenário para as verdadeiras crises é o tempo do meio. Quando você está no meio do processo, que as crises elas podem aparecer. As dificuldades elas podem aparecer. Entre o começo e o fim,
no meio de um relacionamento, na meia-idade, no meio da caminhada, no meio de um projeto. Certamente por isto que Abacuque orou assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Porque sabia que o meio é difícil. Sempre, quando você está num projeto, seja qual for ele, o meio é difícil, porque você já veio com gás, você cansou, já está cansado, e você fala, nossa, ainda tenho mais metade aí para me percorrer. Então, esse meio que você tem que parar e ter perseverança. Não, eu vim até aqui, eu vou até o fim. E prosseguir, continuar, não parar nesse meio. Sendo assim, o começo é para muitos, enquanto o perseverar é para poucos. O começo é para muitos. Muitas pessoas começam qualquer coisa. Agora, perseverar para que chegue até o fim é poucas pessoas. A gente não fez uma contagem de quantas pessoas começaram a ver os vídeos, mas na visualização do YouTube, a gente já vê que caiu. Por quê? Nós estamos no meio do processo. Então, a gente começou bem, todo mundo empolgado assistindo, só que acabou ficando cansativo. Por algum motivo, as visualizações deram uma caída, porque algumas pessoas se cansaram e desistiram. Mas você tá aí, isso que importa, você tá aí, ó, você é uma pessoa inteligente, porque você precisa perseverar até o fim. Vamos lá. Por isso, as escrituras sagradas sempre nos lembram da importância de perseverar. Necessitais de perseverança para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10, 36. É característico no meio de qualquer projeto, circunstância ou existência a tendência de se olhar para o início, ponderar sobre o regresso diante de uma adversidade, ao mesmo tempo em que se arremete o olhar para frente com uma reflexão de quanto vale a pena perseverar e avançar. Quando chegamos no tempo do meio, a dúvida poderá surgir como uma tempestade torrencial. O desânimo poderá tentar drenar toda a motivação. As decepções poderão apagar as luzes da esperança e as dificuldades poderão minar a alegria do coração. Nesta hora, não adiantará a superficialidade religiosa ou as regrinhas de autoajuda. No meio do caminho, quando as dificuldades aparecer, apenas continua avançando. Aqueles que possuem a fé que transportam montanhas, que é inabalável no seu fundamento e que não se baseia naquilo que se vê, mas antes na esperança que se é aguardada. Então, irmãos, meninas, é normal acontecer, né, no meio de um projeto, se apresentar uma dificuldade, se apresentar uma tempestade, mas nós precisamos perseverar. Eu já tenho 23 anos de caminhada com Cristo. No meio dessa caminhada, 23 anos, quantas vezes eu já me cansei? Quantas vezes eu já olhei da onde que eu vim? Falei, puxa vida, eu não acredito que eu já andei tudo isso para acabar aqui, para parar no meio dessa tempestade, para parar no meio dessa adversidade. Eu não acredito. Eu olhava para trás, eu via da onde Cristo me tirou, o que ele já tinha feito na minha vida, todas as promessas que ele já tinha cumprido e muitas que ainda havia de cumprir. E eu, diante de uma situação que eu estava prestes a querer desistir, eu falava, eu não acredito que eu fiz tudo isso em vão. Eu não acredito que a minha fé foi vã. Eu não acredito nisso. Só que eu olhava para frente e eu via que ainda tinha uma estrada para ser trilhada. E ali que foi a hora que eu decidi o quê? Perseverar.
mesmo no meio daquela dificuldade, mesmo naquele momento que estava complicado, mesmo naquele momento que eu queria desistir. Eu olhei para frente e falei, não, mas existe um alvo e eu quero chegar nesse alvo. Não importa de onde que eu saí, não importa o que está acontecendo aqui no meio, eu quero chegar no meu alvo. Por isso que eu tô aqui hoje. E hoje, mesmo assim, na nossa vida, a gente não sabe qual momento que nós estamos realmente no meio. Porque a gente tem a data do nosso nascimento, porém, a gente não sabe quando a gente vai partir daqui. Então, hoje, de repente, eu não tô no meio ainda. De repente, eu ainda vou viver mais 40 anos, então, eu não tô no meio. Eu só tô passando por uma leve e momentânea tribulação na minha vida. E isso vai gerar em mim o quê? Perseverança. Então, a gente precisa o quê? Continuar, não parar no meio. Continuar em qualquer projeto que você faça na tua vida, qualquer propósito que você comece, qualquer plano que você tenha, o ano que vem eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade online, persevere, vai até o fim. Coloca um propósito no teu coração e vai. Deste modo, permanece a máxima que aponta para aqueles que não pautarão sua caminhada em emoções, superficialidades ou sentimentos humanos, mas antes vencerão as crises e dificuldades existenciais no meio da trajetória existencial, através de um único fundamento capaz de levá-lo ao porto seguro: fé. O único fundamento que vai fazer você chegar no seu ponto seguro na caminhada cristã é o quê? É alcançar o céu, a vida eterna. A igreja vai ser arrebatada. Então, se eu desisto no meio do caminho, eu não vou ser arrebatado junto com a igreja. Se eu desisto no meio do caminho, eu não vou para o céu. Porque eu desisti, eu abri mão, eu deixei tudo para trás, eu olhei para trás, eu cuspi no prato que eu comi. Eu fiz várias coisas, então quer dizer, a gente não pode tirar a mão do arado. A gente tem que fazer o trabalho completo. Existe um alvo para mim e para você. Nós estamos no meio de uma corrida e o prêmio está no final. Então, a única coisa que vai nos levar a perseverar nas dificuldades, nas crises, nos sentimentos, nas emoções abaladas, nas dificuldades que você enfrentar, vai ser a sua fé. Porque senão Deus falou que estaria comigo, o Espírito Santo está comigo, é Ele que está me guiando, é Ele que está me ajudando. Essa dificuldade que eu estou passando vai passar e eu vou conseguir, eu vou prosseguir, Deus vai me dar vitória e o Senhor vai me ajudar e Ele vai me fortalecer. E você vai indo, é a fé que vai fazer com que você continue prosperando e avançando. Lá em Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Nós somos esses justos, porque nós já entregamos a nossa vida para Cristo e nós já fomos justificados na cruz, pelo sacrifício de Jesus. Então, nós somos esse justo. Então, se a palavra diz, o meu justo viverá pela fé, sou eu e você. Nós vamos viver pela fé. Por isso, quando o tempo do meio chegar, procure trazer à memória aquilo que pode gerar esperança. Se apegue aos marcos antigos, aqueça o coração com as promessas de Deus e continue caminhando, sabendo que já caminhou algumas milhas e que logo alcançará o doce e maravilhoso lar lá no céu. Então, nós estamos aqui por um período. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos desta terra. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos forasteiros aqui nesta terra. Nós estamos aqui representando Cristo. Nós estamos aqui... tem uma outra palavra. Não é representante. Tem uma outra palavra mais assim, diplomática. Esqueci agora. Embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo. Nossa pátria é o céu. Eu e você, nós estamos aqui para fazer uma obra. Embaixador é alguém de algum país, de outro país, que vai para outro país para cumprir algum propósito.
Então, existe aqui no Brasil o consulado americano, que tem os embaixadores americanos. Então, eles são lá da América, e eles dos Estados Unidos, e eles vêm para cá para desempenhar um papel aqui. Como lá nos Estados Unidos, lá nas Américas, também tem embaixadores do Brasil lá. Então, eles não são de lá, eles estão representando a nação. Nós não somos daqui, dessa terra. Nós somos seres celestiais, nós somos do céu. Então, nós estamos aqui representando. Então, nós não estamos na nossa força, nós estamos aqui pela fé. E é a fé que vai me fazer, vai te fazer avançar, prosperar e caminhar. Porque daqui a pouco acaba o nosso tempo aqui e a gente volta para casa. Os cônsuls, os embaixadores, eles saem da sua terra natal, eles vão para outros países, eles ficam lá por um determinado tempo. Acabou o tempo deles, eles voltam para casa deles, para a pátria deles, para o lar deles. E é a mesma coisa com você. Nós não somos dessa terra, você não é dessa terra, você é do céu. A aplicação. No tempo do meio, devemos buscar a Deus como Abacuque buscou, para que o vigor reapareça e o primeiro amor aconteça no meio dos nossos dias. Então, está passando por alguma dificuldade hoje? Lembra de quantas dificuldades Deus já te tirou. Lembra de quantos momentos que você achou que era seu fim e Deus foi lá e mudou a tua história. E você está hoje aqui. Então, em momentos de dificuldades, a gente precisa o quê? Trazer à memória o que nos dá esperança. Lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida. Lembrar das vitórias. É o nosso mural de vitórias que a gente sempre tem que ter gravado na nossa mente, porque quando você estiver passando por uma dificuldade financeira, você vai lembrar assim, nossa, mas eu já passei por situações piores e Deus me deu vitória, não vai me dar nessa? Claro que vai! Então isso é o que? É fé, é declarar a palavra, é ter a mente renovada, é agir, é viver pela fé, realmente. Eu caminho em cima de uma palavra, que é o quê? É o direcionamento que Deus dá para mim e para você todo dia. Então, persevere no meio do fim, porque você é mais que vencedor. Então, você olha como que Deus é maravilhoso. Ele já coloca eu e você nessa caminhada, sabendo que a gente já é vencedor. Então, você só tem que continuar, porque você vai ganhar. Você é vencedor, você vai chegar. Então, você só tem que caminhar, continuar, perseverar. Porque o tempo do meio vai passar. E logo você vai receber aí o prêmio que a gente tanto espera, que é o quê? Voltar para casa. E onde que tudo vai se fazer novo, de verdade. Onde que não vai mais ter choro, não vai ter mais dor, sofrimento, não vai ter mais faltas, não vai ter mais saudade, não vai ter mais lágrimas. Vai ser tudo maravilhoso, porque nós vamos estar do lado do nosso Jesus. E todas as tristezas, todas as tribulações, tudo ficou para trás. Amém, meninas? Então, persevere no meio do fim. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Curte lá o vídeo, coloca coração, envia aí pra sua amiga aí que ela tá meio chateada, quer parar, quer desistir, quer desanimar. Fala pra ela, não, ó, tem uma palavra de Deus pra você. Persevere no meio do fim, no tempo do meio, porque o fim está perto e a gente precisa cantar junto nosso hino de vitória. Amém? Um beijo.